em nome do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento a todas e a todas. Inicialmente, cumprimento a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento os ministros desta casa, de hoje e de sempre. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores da República. Cumprimento Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento Sua Excelência, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento os advogados brasileiros. Cumprimento Sua Excelência, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente José Sarney, o 31º da República Federativa do Brasil. Cumprimento Sua Excelência, a senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e ministros dos tribunais superiores, desembargadores e magistrados. Cumprimento Sua Excelência, o senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento todos os governadores de Estado e autoridades estaduais e distritais aqui presentes e que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Cumprimento Sua Excelência, o senhor corregedor nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Conselho Nacional de Justiça. Quero cumprimentar o ministro Bruno Dantas, na pessoa de quem cumprimento todos os conselheiros do Tribunal de Contas da União. E cumprimentar também Suas Excelências, os senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que também aqui estão presentes e nos acompanham. Quero cumprimentar o ministro Marco Aurélio de Mello, na pessoa de quem cumprimento os ministros de sempre dessa casa, fonte de inspiração desta Procuradoria-Geral no cumprimento da Constituição e das leis. Cumprimento também a doutora Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Brasil. Senhores embaixadores, autoridades diplomáticas. Cumprimento também, perdoe-me, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Emanuel Pereira, aqui ao nosso lado. Cumprimento todos os colegas, membros do Ministério Público Brasileiro, aqui presentes também nessa solenidade que nos acompanham. Cumprimento os familiares e amigos dos empossados, ministra Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Cumprimento as autoridades civis e militares, servidores e servidoras, a imprensa, senhoras e senhores. Senhora presidente Rosa Weber, é uma satisfação participar desta salutar cerimônia em que se renova, mais uma vez, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Despede-se do cargo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, a quem cumprimentei em sua última sessão plenária, exaltando sua gestão firme e profícua, responsável pela consolidação dessa casa como a primeira Corte Constitucional 100% digital no mundo, pelo fortalecimento das decisões colegiadas nos plenários virtuais e pela defesa intransigente dos direitos e valores constitucionais, especialmente da nossa democracia, do respeito à independência e à harmonia entre poderes e do salutar diálogo institucional voltado à pacificação nacional. Mais uma vez, ministro Fux, receba os meus cumprimentos e a manifestação de grande apreço por Vossa Excelência. Também quero manifestar os meus cumprimentos, especialmente à ministra Carmen Lúcia, que fez a saudação e que aqui no meu silêncio muito significou a fala de Vossa Excelência em todas as dimensões que eu tive a oportunidade feliz de escutar. Doravante, senhora presidente, temos a honra
e alegria de termos na presidência desta Corte Vossa Excelência, que já esteve à frente do TSE, demonstrando sua força, firmeza e sabedoria. Gaúcha de Porto Alegre, após mais de 4 décadas de magistratura, passou por todas as instâncias da Justiça do Trabalho e alçou os mais altos postos das Cortes Superiores. No Supremo Tribunal Federal desde 2011, exemplo de elegância no trato com seus eminentes pares, com os advogados e com o Ministério Público. Em toda a carreira, vem honrando a justiça brasileira com sua estabilidade de espírito, dignidade de conduta e firmeza inabalável na defesa dos direitos da coletividade, da democracia e do respeito às instituições republicanas democráticas. É de se sublinhar o extremo zelo de Vossa Excelência pelos direitos e garantias fundamentais, mormente o devido processo legal. Esta garantia constitucional dos direitos fundamentais é expressão de significado amplo, expressando em sintonia com o ideal, também abrangente, de Estado de Direito, que as decisões públicas são o êxito de deliberações caracterizadas pela observância dos limites de forma e de fundo que garantem a proporcionalidade, a racionalidade, a razoabilidade e a legitimidade procedimental e material de seus conteúdos. A ideia de Estado de Direito implica a nítida definição dos espaços institucionais, de ritos e formas e de valores e princípios fundamentais, mercê de cuja observância a ordem se sobrepõe ao caos. A civilização anula a barbárie e o desenvolvimento se afirma contra todos os riscos de retrocessos políticos, sociais e econômicos, preservando o Estado de Direito. Enfim, fé na Constituição e na capacidade de Vossa Excelência de reger esta Corte Suprema, não só no presente, mas com grandes repercussões no futuro, pelo exemplo que Vossa Excelência sempre nos apresentou aqui nos seus julgados. Decisões monocráticas se dão no seio de um processo democráticas se dão no seio de um processo deliberativo majoritário. A cada decisão desta Corte subjaz o princípio da maioria. Todavia, a própria Constituição, conquanto a obra contínua da jurisdição constitucional se dê sobre a leitura e releitura do texto e a definição de seus sentidos, não é escrava, mas senhora do processo democrático como um todo, nesta e em todas as instituições estatais. O governo da Constituição e das leis não é o governo dos homens, vale dizer, das suas paixões arbitrárias. É o governo democrático do devido processo legal, administrativo e judicial, que respeita as regras do jogo, repudiando decisões ad hoc, marcadas por interesses de ocasião. Como afirmado na imorredora lição de Aristóteles, abro aspas, o direito é a ordem da comunidade política, fecho aspas. No direito, temos a conditio sine qua non, na preservação dos interesses permanentes da nação, revelados na Constituição da República. O devido processo legal, em íntima conformidade com esse ethos, privilegia e garante o equilíbrio, a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. Guarda da Constituição, este Supremo Tribunal Federal, por suas magnas decisões, é o símbolo maior de que, na observância às regras, abro aspas, a atenção da controvérsia deve suceder à distensão da solução, fecho aspas, como adverte Zagrebelsky. Se a decisão judicial viesse a fazer parte do material litigioso, juntamente com todos aqueles que os sujeitos interessados levam para o processo, o juiz e a jurisdição resultariam degradados, ou melhor, desnaturados e colocados no nível das partes. Palavra de Zagrebelsky. E continua o professor. A intangibilidade da coisa julgada, além de seu significado processual, para atingir o seu escopo, deve possuir também um significado de pacificação social. Na presidência desta Corte Suprema, desejo a Vossa Excelência felicidade que, segundo o escritor gaúcho Érico Veríssimo, abro aspas, é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente, fecho aspas, a despeito de todo o peso de nossas responsabilidades.
Temos essa certeza e alegria quando servimos fielmente a nosso país, em especial neste momento em que teremos mais uma festa democrática, quando a soberania popular será manifestada nas urnas nos próximos dias. Tenho para mim que esta também, solenidade de posse, é uma grande festa cívica, porque é a festa da posse da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, que tem a guarda da Constituição e uma função sagrada de ditar a paz para todos os brasileiros. Faço votos de um biênio também feliz e profícuo ao excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso na vice-presidência, que igualmente muito tem honrado essa casa com sua vasta cultura jurídica e ponderação de suas decisões. De parte desta Procuradoria-Geral da República, manifesto nosso respeito e apoio naquilo que nos cabe como agentes de defesa da ordem jurídica, dos direitos individuais indisponíveis e do Estado democrático de direito. O Ministério Público, senhora presidente, senhora ministra e senhores ministros, ratifica a sua disposição em trabalhar ao lado do Judiciário e demais poderes, cada qual cumprindo com sua função com independência, mas igualmente com harmonia, porque juntos faremos mais pelo Brasil para que nossa nação cumpra a sua vocação de grandeza, prosperidade e fraternidade. Como apregoado no começo do século XX, pelo escritor alemão, austríaco, Stefan Zweig, nosso país está fadado a ser um dos fatores mais importantes do desenvolvimento futuro do nosso mundo. Senhora presidente, eu não posso encerrar esse discurso sem dizer à ministra Carmen Lúcia a satisfação de ouvir Vossa Excelência. De ouvir Vossa Excelência ao lado de tantas personalidades que representam a República Federativa do Brasil. O presidente do Senado, do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o nosso ministro decano, enfim, o presidente da OAB e toda esta comunidade que aqui se apresenta. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, como um brasileiro, que tem deveres de guardar a Constituição também, o quanto para nós é gratificante saber que tivemos recentemente um 7 de setembro pacífico e ordeiro, sem violência. É gratificante saber que todos nós estamos trabalhando para que tenhamos um certame eleitoral em clima de paz, harmonia, sem violência. E é importante lembrar que, nesse bicentenário, tivemos a oportunidade de prestigiar estes valores constitucionais do povo brasileiro, que nos orientam a seguir buscando a realização do que se contém e nos foi entregue pelo legislador constituinte de 88. Tivemos uma bela festa no Congresso Nacional do bicentenário, com palavras de integração e gratidão do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Tivemos manifestações valiosas, não somente do presidente Fux, representante dessa casa, mas do presidente também Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Tudo isso para dizer que as palavras de Vossa Excelência nos remetem à consideração de que a nossa Constituição é a nossa Bíblia do cidadão. A nossa Constituição é a garantia de paz e harmonia sociais. A nossa Constituição é o que nos promete vida digna e que nós devemos lavrar todos os dias as nossas decisões, as nossas posições, calcados na nossa lei maior. Por isso, quero dizer a Vossa Excelência, entusiasmado com a fala de Vossa Excelência, que se depender deste representante do Ministério Público,
estarei sempre me louvando. Em um trecho do hino da Bahia, que se refere a todos os poderes e as instituições públicas num passado já distante, de 2 de julho de 1823, data da independência da Bahia, sabido que dos 3 projetos que havia para um Brasil, um deles seria o de Minas, Rio e São Paulo. A Bahia teve que conquistar, como o Pará, como o Maranhão, a sua independência. E o hino da Bahia tem uma frase que alcança todos os poderes e todas as instituições, inclusive que me levaram a apresentar um nome para estar sentado aqui ao lado de Vossas Excelências. E esta frase do hino da Bahia é uma frase que reflete a alma de um povo, e não só da Bahia, do povo brasileiro. Pode ser traduzida da seguinte forma, a frase, na sua literalidade: nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Senhora presidente, senhor vice-presidente, muito obrigado a todos que me escutaram. Obrigado.